Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs aqui presentes na Capelinha das Aparições e todos aqueles que nos acompanham através da internet, sede bem-vindos. Cumprimentamos de modo especial também esta família que aqui está connosco para celebrar as suas bodas. Irmãos e irmãs, para melhor celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos em breves momentos as nossas faltas, tudo aquilo que nos impede de ser mais e melhores, amarmos mais, podermos ser luz também para aqueles que connosco caminham. E também temos presente a oração pela paz. Todos nós podemos rezar em nossos lares com as nossas famílias pela situação que vivemos. Confiemos-nos e confiamos este mundo também à intercessão daquela que é a Rainha da Paz. Em breves momentos de silêncio, imploremos misericórdia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus, rico de misericórdia, tende compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, fortaleza dos que esperam em vós, atendei propício as nossas súplicas e, como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça, para que as nossas vontades e ações vos sejam agradáveis no cumprimento fiel dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Queremos dar-vos a conhecer, irmãos, a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedónia. No meio de grandes tribulações com que foram provadas, distribuíram generosamente e com transbordante alegria, apesar da sua extrema pobreza, os tesouros da sua liberalidade. Sou testemunha de que eles, segundo as suas posses e para além das suas posses, nos pediram espontaneamente e com muita insistência a graça de participarem neste serviço em favor dos irmãos de Jerusalém. Ultrapassando as nossas esperanças, deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, por vontade de Deus. Por isso, pedimos a Tito que levasse a bom termo entre vós esta obra de generosidade, como ele a tinha começado. Portanto, já que sobressaís em tudo,
na fé, na eloquência, na ciência, em toda a espécie de atenções e na caridade que vos ensinamos, procurei também sobressair nesta obra de generosidade. Não vou-lo digo como quem manda, mas quero verificar, perante a solicitude dos outros, a sinceridade da vossa caridade. Conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, que era rico, fez-se pobre por vossa causa, para vos enriquecer com a sua pobreza. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois Ele faz nascer o sol sobre bons e maus, e chover sobre justos e injustos. Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem a mesma coisa os publicanos? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não o fazem tão bem os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Podeis sentar. Caros peregrinos, irmãos e irmãs, a liturgia da palavra que acabamos de ouvir nesta primeira parte da Eucaristia, como sabeis, temos sempre dois banquetes, o banquete da palavra e o banquete eucarístico. Esta liturgia da palavra que acabamos de escutar contém um profundo desafio. Acho que ressoou no nosso ouvido as palavras, acho que tocaram no nosso coração estas palavras que acabamos de ouvir. E o grande desafio é a generosidade. E esta generosidade deve ser uma das marcas da nossa vida cristã. Cada um saberá qual é a marca que identifica a sua vida cristã. Um é a alegria, outra é a generosidade. Não pode ficar simplesmente pelo rito, não é? A nossa fé cristã não pode ficar simplesmente pelo rito, pela celebração. Tem que se traduzir nestas marcas. Senão fica uma fé muito reduzida, que não transforma, que não converte o coração. Na primeira leitura, nós fomos convidados a refletir num tipo de pobreza que enriquece. Parece uma contradição. Um tipo de pobreza que enriquece. Ou seja, São Paulo escreve aos Coríntios, apresentando-lhe o exemplo das comunidades de Macedónia. Estas comunidades, apesar de viverem em grande pobreza e tribulação, foram extremamente generosas. Foi isto que ouvimos. Comunidades com dificuldades, mas extremamente generosas. Como é que é possível quem tem tão pouco dar tanto? É esta a pergunta. Como é que é possível? E a resposta está no que Paulo chama a graça de Deus. Quando o coração é habitado por Deus, irmãos e irmãs, a generosidade deixa de depender dos nossos recursos e passa a ser fruto do amor. Estas comunidades não deram apenas do que lhes sobrava, deram-se a si mesmo e envolveram-nos. E quando nós nos envolvemos em algo, a coisa transforma-se. O que parecia que não estava acessível, torna-se acessível. E o que parecia inalcançável, torna-se possível alcançar. Esta é a medida da caridade cristã, irmãos e irmãs. Dar-se, entregar-se, colocar-se nas mãos de Deus, ao serviço dele e dos irmãos. Será que é esta a marca da nossa vida cristã? Será que nós nos temos entregado assim, generosamente, ao serviço de Deus e aos irmãos? Paulo
termina a sua leitura com uma frase profundamente comovedora. Conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que era rico, fez-se pobre por vossa causa, para vos enriquecer com a sua pobreza. Jesus não veio com poder e riqueza, irmãos e irmãs, mas com amor e serviço. Fez-se pobre para que nele encontrássemos a verdadeira riqueza, o dom de uma vida entregue, o dom de sermos filhos de Deus. No Evangelho, Jesus convida-nos a dar mais um passo em frente. Ele quer levar os seus discípulos a um conhecimento maior do mistério que é Deus. E vai-lhes pedir, e hoje pede-nos também a nós, algo que à primeira vista parece impossível: amar os inimigos. Amar os inimigos. Rezarmos por aqueles que nos perseguem. E esta exigência não é ideal, não é um ideal intangível, mas o caminho concreto para a santidade. A nossa vida cristã também tem que ter esta marca de amar aqueles que menos gostamos, aqueles que nos perseguem. Jesus revela-nos aqui o verdadeiro rosto do Pai. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E como é que é esta perfeição de Deus? Ele faz nascer o sol sobre os bons e maus, envia a chuva sobre os justos e injustos. Ou seja, o amor de Deus é gratuito, universal, sem medidas nem condições. E nós, seus filhos, somos chamados a amar deste modo. Jesus denuncia então a lógica muito humana que por vezes nós vivemos. Às vezes reduzimos isto aos mínimos. Amamos quem nos ama, fazemos o bem a quem nos faz o bem. De facto, é uma atitude, podemos dizer, natural. Mas Deus quer nos levar a algo mais profundo, com um sentido mais superior, se assim podemos dizer. É elevar-nos a uma dimensão superior. Amar quem não merece, dar sem esperar retorno e perdoar sem limites. É este amor que transforma o mundo, é este amor que dá testemunho que Deus continua a agir nos seus filhos. É muito difícil, irmãos e irmãs, aqueles que connosco caminham, se não verem estas marcas da gratuidade, do serviço, da generosidade, perceberem o quanto Deus age ainda hoje neste mundo. Se olharmos para os dias de hoje, estas guerras que entram e estão a destruir e que nos tiram também a esperança e a paz, vemos que não está esta lógica presente nos corações daqueles que mandam. Não está. Porque senão, se estivesse a guerra, nem começaria, terminaria já hoje. Mas não, os corações daqueles que governam, de alguns daqueles que governam as nações, está ávido e sedento de poder e não sabem perdoar. Não sabem perdoar. Então é impossível atingirmos a paz. Somos desafiados a vivermos como filhos da luz, caros peregrinos, e a liturgia da palavra desafia-nos a deixarmos para trás estes critérios mundanos que nos dizem que devemos amar somente quem nos ama, devemos ajudar quem nos ajuda. Mas a liturgia desafia-nos a abraçar os critérios do reino, amar sem medida, perdoar também, mesmo aqueles que nos fazem mal, e dar-nos sem reservas. A generosidade das comunidades de Macedónia e o amor radical proposto por Jesus só são possíveis quando deixamos que a graça de Deus habite em nossos corações. Que ela transforme o nosso coração. Quando compreendemos que a fonte do amor não está em nós,
mas em Jesus, nossa esperança. Irmãos e irmãs, confiemos-nos então neste dia em que viemos à casa da Mãe, ela que também apareceu aqui revestida da luz, desta luz que é Jesus, e peçamos para podermos viver uma vida cristã mais profunda, não pelos mínimos, mais comprometida com estas marcas da generosidade, do perdão e da entrega de vida. Temos connosco, então, o Roberto e a Paula, que vêm realizar as suas bodas matrimoniais de prata. Nós vamos acompanhar este casal com a nossa oração, rezando por eles, pela sua família, mas também pelas nossas famílias e pelas famílias, principalmente aquelas que passam por maiores dificuldades. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam na graça do sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Podeis trocar alianças? Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio, que a graça que agora recebestes, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Irmãos e irmãs, o amor cristão não tem limites, por ser fruto do amor que Deus nos tem. Peçamos ao Pai que nos ensine a amar como Ele e digamos com confiança: ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja de Roma, que presida a caridade, dê testemunho de que a lei dos cristãos é o amor, que vai até rezar por aqueles que os perseguem, oremos.
para que os fiéis, privados da liberdade e perseguidos, respeitem e amem os inimigos da fé, manifestando assim que são filhos do Pai que está nos céus. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Para que os cristãos, provados por grandes cataclismos, partilhem com alegria o que lhes resta, sabendo que Deus é generoso e magnânimo. Oremos. Para que os homens mais pobres deste mundo possam vir a conhecer pela fé o Filho de Deus que se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Oremos. Para que os membros desta Assembleia aqui reunida sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celeste, e não se limitem a amar só aqueles que os amam. Oremos. Senhor, que fazeis nascer o sol sobre os bons e maus e chover sobre justos e injustos, levai-nos a amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Por Cristo nosso Senhor. Orei, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que pelo pão e pelo vinho apresentados ao vosso altar, dais ao género humano o alimento que o sustenta e o sacramento que o renova, fazei que nunca falte este auxílio no nosso corpo e à nossa alma, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Nele quisestes instaurar todas as coisas e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio e pelo sangue derramado na cruz deu a paz a todo o universo. Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas e tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna.
Por ele, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os corpos celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Ricordati, o Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo José e tutto l'ordine sacerdotale. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiam deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, São Miquel Arcanjo e todos os anjos e santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos de facto filhos de Deus, ousamos dizer com confiança filial: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Fazei, Senhor, que a Sagrada Comunhão, nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade da vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Irmãos, vamos rezar juntos a oração que está nesta pagela, oração de consagração neste ano jubilar. De olhos fixos na imagem de Nossa Senhora, mais brilhante que o sol, e com o nosso coração em Deus, consagremos-nos. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres. És a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, sê o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Benedicto ora li objeti religiosi. Agora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Irmãos e irmãs, peço-me todos vós, anda todos um dia muito feliz, um dia que seja abençoado também, um dia em que possamos meditar na Palavra de Deus e também levar alguns desafios para a nossa vida no cotidiano. O desafio à generosidade, à entrega, a este podermos amar de uma forma mais profunda à semelhança de Deus. É isto que somos chamados. Despeço-me todos vós com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.